Olá, eu sou o Márcio Schenato e este é o programa Movimento em Pauta. O Brasil é o país com a maior diferença salarial entre pessoas com diploma universitário e as com grau de instrução inferior, segundo um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A vantagem salarial média em 34 países pesquisados entre pessoas com ensino superior e as com nível de instrução menor é de 67% no caso dos homens e de 59% entre as mulheres. Para falar sobre isso, a importância da educação no mundo do trabalho, nossos convidados, Mauro Camargo, jornalista, e Cláudio Meneguzzi Júnior, diretor-geral da FTEC. Bem-vindos, Cláudio, Mauro, ao Movimento em Pauta. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Começar com o Cláudio para contar um pouquinho da história da FTEC. Muita gente não sabe, mas a FTEC é nossa, ela é aqui de Caxias, tem toda uma história da tua parte, da tua visão como empresário nessa área da educação. Conta um pouquinho para nós então, Cláudio, a história da FTEC. Bom, Márcio, realmente é uma instituição caxiense, né? Tem toda essa história aqui consolidada aqui no nosso município. A FTEC nasceu há 21 anos atrás, eu sempre saliento isso para a nossa equipe. Na verdade, eu sou caxiense, fiz toda a minha história educacional até o nível médio aqui em Caxias. Foi aluno de escola pública? Fui sempre aluno de escola pública, estudei os colégios aqui públicos bem conhecidos. Fontes aí me contaram que tu era um ótimo aluno de matemática nessa área de exatas, é isso? Eu gostava, né? Eu sempre gostei dessas disciplinas. Passei pelo Cristóvão, enfim, né? Que é um dos grandes colégios públicos aqui de Caxias, a Escola Pena de Moraes, que é uma escola também pública, enfim, fiz toda uma educação fundamental e média na escola pública. Posteriormente, eu gostava muito, enfim, ainda gosto da indústria aeronáutica, da questão de aviões, enfim, eu resolvi fazer engenharia mais focado na área da aeronáutica. Daí, até por intermédio de uma professora minha, que na época dava aula para mim no Cristóvão, eu descobri o ITA. O ITA é uma escola lá no interior de São Paulo, em São José dos Campos. É uma escola que deu origem à Embraer, né? Todo esse potencial que a gente tem hoje da indústria aeronáutica do país. Na verdade, hoje o Brasil é o terceiro polo em indústria aeronáutica no mundo, né? Tem os Estados Unidos, com essa indústria famosa, a Boeing, né? Tem lá a França, com a Airbus Industries, que também é uma indústria, um player famoso nesse segmento, e tem a Embraer lá em São José dos Campos. Na verdade, o embrião da Embraer foi o ITA, que nasceu lá na década de 50. Então, lá pelo início dos anos 80, eu descobri o ITA e resolvi tentar o vestibular lá. É um vestibular bem concorrido, né? Eu tive que estudar... É um dos mais concorridos do Brasil, em né? termos da engenharia, talvez o mais concorrido. E estudei bastante para conseguir minha vaga lá no ITA. Fiz lá a minha engenharia com foco na área mecânica aeronáutica, me formei e posteriormente iniciei um trabalho na Embraer. Trabalhei 5 anos na indústria aeronáutica na Embraer. Mas como caxiense sempre tem aquela vontade, quem sabe um dia eu volto, enfim, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Tu poderia ter toda uma carreira por lá mesmo, nem esquecer Caxias, mas não, como bom caxiense retornou e... Eu na época me questionei bastante, enfim, meu caminho estava todo direcionado lá para o centro do país ou até para fora do país, né, que a formação lá lhe permitia. Mas, e tem também muito aquele foco empreendedor, né, que era uma coisa que sempre me motivava. Eu pensava, eu vou voltar para Caxias, mas como vou voltar para Caxias? Trabalhar lá como engenheiro, enfim, eu acho que não seria uma boa opção, né, porque tinha feito todo um caminho na área da engenharia, com foco mais ali na indústria aeronáutica. Daí pensei, vou voltar para Caxias, mas buscando, quem sabe, empreender alguma coisa, né? Até porque lá dentro da Embraer, eu passei durante um ano todo fazendo um programa trainee, que era um programa trainee que existia na época, bem disputado e bem interessante. Você fazia uma série de cursos na área de gestão, porque a intenção era formar que aqueles trainees seriam os novos gestores da Embraer no futuro, né? E ali ainda me despertou mais a questão do empreendimento, de abrir uma empresa, de quem sabe abrir uma atividade mais autônoma, né? Uma outra área também que me movimentava muito sempre foi a área da educação. Sempre gostei muito da área da educação, me aproximava bastante das escolas enquanto estudante do ITA lá em São Paulo, lá em São José dos Campos.
quando a gente estudava lá no ITA, a gente fazia lá os nossos bicos, entre aspas, em cursinhos pré-vestibulares, como monitor, enfim, na área de matemática, física e química. Então, sempre escola me chamou a atenção, né? Também era uma coisa que me motivava. E aí tu vem para cá e abre uma escola de informática, é isso? No primeiro momento. E lá, em meados início da década de 90, resolvi, então, trazer para cá, na época, uma marca que já existia lá em São Paulo, até era de um ex-itiano também, de uma pessoa, um engenheiro do ITA também, mais velho que eu. O ITA tem um espírito de grupo muito forte, então mesmo os alunos sendo de outras turmas, a gente acaba ficando amigos, né? E trouxe para cá uma escola de informática e abriu uma escola de informática que existe até hoje com a marca FTech, com a nossa marca própria. Ali no mesmo local, inclusive. Na Moreira César, né? Com a Pinheiro Machado. Foi ali o nosso início, né? E a partir dali, então, 21 anos essa história. A partir dali foi um aprendizado, né? Fiquei 2 anos como franqueado, na época da marca em São Paulo, pois criamos nosso próprio sistema de franchising, que na época se chamou Data Brasil. Levamos a Data Brasil para todo o Brasil, chegamos a ter perto de 20 e poucas unidades, algumas próprias, outras franqueadas. E posteriormente, por uma questão de aprendizado institucional, eu resolvi que talvez nosso caminho fosse as escolas técnicas. Aí abrimos escolas técnicas aqui, depois posteriormente Bento Gonçalves, e dando sequência às faculdades de tecnologia. Certo, conversar um pouquinho com o Mauro Camargo aqui, que é jornalista, também tem uma história interessante. 20 anos já de jornalismo, Mauro. Exatamente, Márcio. Então, eu fui até a FTech justamente por ter essa experiência de trabalhar com TV. E o Cláudio tinha o interesse em um programa de TV, né? Eu trabalhei 8 anos na RBS TV em Caxias, isso então com início lá em 1993, e o Cláudio tinha esse interesse. Foi um dos primeiros alunos do curso de jornalismo da UX, né? Eu participei, entrei na segunda turma. O jornalismo da UX então é de 92, eu ingressei em 93. E o Cláudio tinha esse desejo. Conhecendo essa história tão interessante da FTech, a história do Cláudio, isso motiva mais. A gente, como jornalista, é curioso e gosta de boas notícias. E a FTech está recheada de boas notícias, de conquistas, de coisas que fazem, do ensino que faz os alunos avançarem. Então, isso é prato cheio para a gente trabalhar com notícias. Para situar o telespectador, tu é diretor e apresenta um programa chamado Mundo FTech, que está há 2 anos já, que é veiculado aqui na TV Caxias. Isso, no Mundo FTech, então, o programa que completou, agora final de 2012, 2 anos, a gente está ingressando no 3º ano do Mundo FTech, e um programa institucional que a gente apresenta esse universo de boas notícias relacionadas à educação proporcionada pela FTech Faculdades. Então, eu quero mostrar um trechinho desse programa, pode ser? A gente assiste um pouquinho e já voltamos a conversar. Vamos ver os melhores momentos aqui, na telinha aqui. A seguir, Mundo FTech, um programa focado em você. Olá, seja bem-vindo ao Mundo FTech, um programa da FTech Faculdades. Veja no programa de hoje como foi o vestibular de verão e saiba por que tanta gente quer estudar na FTech. Vai fazer vestibular para quê? Engenharia civil. Para logística. Para engenharia de produção. Moda. Produção multimídia. Engenharia mecânica. Gestão de pessoas. Engenharia mecânica. Engenharia civil. Fazer para engenharia de produção. Administração. Engenharia mecânica. Análise e desenvolvimento de sistemas. Produção multimídia. Já tem formação em quê? Em gestão e planejamento estratégico. E acha importante continuar estudando? Com certeza, é sempre importante a gente estar evoluindo na vida. E por que escolheu a FTech? Eu acho que é uma faculdade que traz a prática junto com a parte teórica do ensino. Acho que isso facilita bastante a nossa vida profissional. Porque a gente já veio aqui na escola, eu e meus colegas, e a gente achou a estrutura bem boa e o ensino com certeza deve ser bem bom. Por outro lado, na FTech Faculdades tem muita gente de olho nesta graduação. Só em Caxias, a FTech oferece 5 engenharias. E foi na aula inaugural das engenharias deste 2º semestre que os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar uma palestra com um renomado engenheiro. O paulista Neemias Lima Lacerda esteve em Caxias do Sul. Ele é PhD em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Em uma palestra envolvente e descontraída, ele falou sobre a matemática na engenharia e na vida das pessoas. Veja como foi.
que achou dessa palestra sobre matemática, tu que é aluna de engenharia civil? Eu achei muito interessante, até porque ele aplica os conhecimentos que ele aprendeu na engenharia aeronáutica com problemas no dia a dia, com problemas de diversas áreas, não só na aeronáutica, né? A gente aprende muita coisa com alguém que tem um ramo mundial, conhecimento mundial, e bastante conhecimento para a gente que está estudando engenharia e está começando. Matemática é fundamental para a engenharia e para a vida? Sim, com certeza. Muito importante. Nossa. Bom, Cláudio, um dos alunos ali falou que a matemática é muito importante para as engenharias. Esse é o começo de tudo, bom aluno em matemática que funda a FTEC, e aí ouve de um aluno isso. Não, sem dúvida, Márcio. Na verdade, o que eu acho, a matemática é muito maltratada na nossa educação, né? Na verdade, ela está em qualquer atividade científica, você perpassa pela matemática. É a forma até da natureza se comunicar conosco através da matemática. Ela é tratada como algo que não é tão, muito longe das ciências humanas, não dá para deixar tão afastado, quer dizer, mas de certa forma ela faz parte do nosso dia a dia, de tudo. Ela é tratada como se não é uma coisa do nosso contexto, e pelo contrário, nosso contexto está cheio de matemática. Então é isso que a gente tenta fazer com essas palestras. Motivarem o aluno para o estudo de matemática, ele não entrar com aquele preconceito de coisa difícil, de coisa fora da realidade. Ele enxergar a matemática como algo bom, algo necessário para se entender a natureza. Trazendo esses palestrantes como esse que a gente viu na síntese do programa, eu acho que reforça a ideia do aluno. O aluno vê lá um grande pesquisador que consegue conversar com ele de uma forma de igual para igual, num discurso de muito fácil compreensão, e trazendo conhecimentos de ponta, usando matemática de ponta, trazendo a matemática para o nosso contexto. Então esse também é o nosso papel, né? E Mauro, então esses 2 anos a gente viu um trechinho ali, o pessoal pode acompanhar mais aqui na TV Caxias, mas o legal é esse feedback dos alunos. Tu, além de mostrar o que está acontecendo, que a faculdade faz, ainda tu vai conversar sempre, né, com os alunos, com professores, enfim. Como é que é esse trabalho, como é que tu tem avaliado esse retorno de alunos e professores? Eu fico feliz, exatamente, eu fico feliz porque é sempre positivo, né? A gente, como jornalista, tem que prestar atenção e valorizar mesmo quando não é positivo, né? Inclusive apresentar depoimentos quando não são positivos, mas a felicidade é que o resultado é sempre bom, né? E ouvir esses depoimentos dessa maneira motiva a gente a fazer sempre mais. Então, conversar com alunos que tiveram preferência na seleção profissional por serem alunos da FTEC, isso deixa a gente satisfeito. Saber que está em uma instituição que tem um reconhecimento no mercado de trabalho, é uma instituição que tem o reconhecimento dos alunos que estão lá, então isso é muito bom. Os alunos chegam para ti, eu vi matéria e tal, no FTEC, gostei. Muitos comentam, muitos sugerem, né? É importante encontrar os alunos nos corredores e eles fazerem comentários, tenho assistido, gostei daquela matéria, né? Talvez até motivados querendo participar também, e a gente sempre procura estar atento, até porque a FTEC é muito grande, tem vários alunos, tem outras unidades, Caxias, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Porto Alegre. A gente, de alguma maneira ou outra, procura acompanhar essas outras unidades também e colher esses depoimentos de todos os alunos. Tá, vamos para um breve intervalo e, na sequência, vou mostrar o site, Facebook, FTEC ligada nas redes sociais, né? Já voltamos, é 1 minutinho só. Use o crédito consignado de forma responsável. Aproveite sua aposentadoria e não deixe que se aproveitem dela. Para mais informações, ligue para o Procon pelo fone 151 e Conselho Municipal do Idoso pelo 3215-4320 ramal 227 ou acesse consignadoresponsável.com.br. Realização: Prefeitura de Caxias, Procon e Conselho do Idoso. O Sindicato dos Metalúrgicos apresenta Minuto Metalúrgico. Desde 1º de janeiro passou a vigorar uma medida provisória que isenta o imposto de renda sobre o programa de participação nos resultados de até R$ 6.000 por ano. Acima desse valor, a tributação será entre 7,5% e 27,5%. Antes, a tributação era igual para todas as faixas. A isenção do imposto sobre o PPR é uma boa notícia para os trabalhadores metalúrgicos e era uma antiga reivindicação dos movimentos sociais. Essa foi uma grande conquista
que vai beneficiar milhares de trabalhadores. Porém, vamos continuar lutando por valores maiores de participação e pela divisão linear dos lucros. Todos trabalham, todos merecem ganhar a participação igualmente. Mais informações a respeito desse assunto e mais notícias sobre o mundo metalúrgico você confere na edição de janeiro do jornal 12 de fevereiro, que está sendo distribuído nas portas das empresas ou pelo site metalurgicoscaxias.com.br. De volta com o segundo bloco do programa Movimento em Pauta, hoje falando sobre a importância da educação para o mundo do trabalho. Os convidados, o Mauro Camargo, jornalista, e o Cláudio Meneguzzi Júnior, que é diretor-geral da FTEC. No começo do programa, a gente estava falando sobre a questão da vantagem salarial que tem o portador de diploma. Como é que vocês avaliam isso? Como é que tu vê isso, Cláudio? Realmente, quem tem diploma tem um salário de até 4 vezes maior do que quem não tem? Bom, Márcio, nós estamos num dilema hoje enquanto país, né? Se a gente for olhar a nossa população economicamente ativa, só em torno de 11% da população tem nível superior. Pode pensar, mas isso é muito ou isso é pouco? Se a gente for comparar com os players, os países que concorrem conosco nesse mundo global que nós estamos vivendo, é pouco. Por exemplo, se tu vê uma Coreia do Sul, onde 80% da população tem nível superior, ou tu vê, por exemplo, vai mesmo aqui nos Estados Unidos, em torno de 60% da população economicamente ativa tem nível superior. Mas o que isso impacta? Impacta isso na produtividade. Nós temos no nosso país uma dificuldade de ter ganhos de produtividade. Nós precisamos de muito recurso para gerar, às vezes, a mesma coisa que outros países precisam de menos recursos físicos, monetários, pessoais, enfim. E isso impacta diretamente na produtividade. A qualificação do profissional na economia está diretamente relacionado à questão do ganho de produtividade. E nós precisamos, enquanto país, ter ganhos de produtividade. E isso passa pela educação. E vocês têm uma novidade aí a partir do dia 28 de janeiro? Assim, nós, enquanto instituição, nós estamos sempre olhando como as coisas estão caminhando em termos de mundo. E a gente percebe, no caso que tu estás mencionando, a nossa novidade é a FTEC Academy, que é uma instituição de qualificação, ou seja, de cursos extras aos cursos da educação regular, do ensino médio, da faculdade ou da educação fundamental, que procura, vamos dizer assim, complementar o estudo do aluno de modo para que ele seja preparado não só para o trabalho, mas também para a vida. Nessa nossa FTEC Academy, nós vamos ter um módulo bastante interessante, que é o que a gente chama de pré-ENG. O que vai fazer esse módulo? São cursos, são atividades onde o aluno vai, durante o seu curso lá na FTEC Academy, complementar o seu estudo na área de matemática e ciências, de modo que se ele resolve depois fazer uma engenharia ou ir buscar uma carreira científica, ele já vai estar mais preparado. Nós temos uma dificuldade muito grande na educação básica no Brasil. Os nossos alunos, infelizmente, eles saem mal preparados da escola. Isso os rankings internacionais nos dizem. Esse tipo de instituição, como a FTEC Academy que nós estamos lançando, vem, de certa forma, para ajudar, para que os nossos alunos tenham atividades complementares durante sua vida escolar, de modo que eles cheguem lá na educação superior mais preparados. Tá, no final a gente vai, as dicas para quem quiser participar disso, só conversar mais um pouquinho aqui com o Mauro. Como é que é feito um programa Mundo FTEC? Conta um pouquinho dos bastidores, como é que é a gravação, como é que é o teu dia a dia, é semanal, todo dia tu está envolvido nisso, como é que tu te prepara para fazer o Mundo FTEC? Bom, o Mundo FTEC é um programa, nós passamos ele a quinzenal. É um programa de meia hora de duração e é um programa então que apresenta situações da FTEC, trabalhos desenvolvidos por alunos, acontecimentos na instituição, nas unidades, então Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que tem 2 unidades, Novo Hamburgo e Porto Alegre, que tem 2 unidades. Então nós procuramos fazer a cobertura desses acontecimentos. Você quer perguntar, tu vai nessas outras unidades às vezes fazer matéria também? Sim, isso. Claro, sempre acabamos focando mais em Caxias por estarmos aqui, né? Então é um programa que tem meia hora de duração, um programa de 3 blocos, né, que nós procuramos apresentar esses acontecimentos desenvolvidos na FTEC. Vamos ver mais um trechinho aqui, então a gente comenta e depois já voltamos na tela.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo FTech especial de férias. Nestes programas de início de ano, vamos reprisar os melhores momentos dos 2 anos do Mundo FTech, um programa focado em você. Vamos mostrar agora como foi a formatura dos alunos do Projeto Crescer e quem foram os ganhadores de bolsas de estudo integrais para cursos técnicos e de graduação. A FTech Faculdades formou em Caxias do Sul 18 novos alunos que concluíram o Projeto Crescer. Todos são de escolas públicas e não precisaram pagar para participar. Além disso, 4 destes formandos terão a oportunidade de estudar de graça na FTech. Se esforçaram e conquistaram bolsas integrais de ensino. A FTech Caxias formou 16 alunos através do Projeto Crescer, que chegou à 7ª edição. O Brasil tem a maior diferença salarial entre pessoas com e sem diploma. 85% das pessoas com diploma estão empregadas hoje no Brasil. No país, o diploma proporciona salário 4 vezes maior. Vestibular FTech, agora é sua vez. Inscrições abertas, ligue 0800 606 0606 ou acesse ftech.com.br. FTech, a faculdade do fazer. No último sábado de setembro, o Grupo FTech promoveu uma série de oficinas, prestou serviços e forneceu desde orientação jurídica até instruções para preparar um currículo. Foi o dia da responsabilidade social. A comunidade aprovou. Vem brincar com a gente, compartilhar nesse dia da responsabilidade social do ensino superior. Eles se tornaram empreendedores em sala de aula. Alunos do curso técnico em administração prepararam os próprios negócios que foram apresentados em um workshop. Projetos que já estão prontos para serem colocados em prática? Tem, com certeza. Inclusive um aluno disse, prof, pena que não sai do papel. Por que não sair do papel? Né? Porque na verdade eles passou da construção desde o início do nome, parte burocrática, desenvolvimento de mídia. É só ter o capital para investir e tirar do papel. Bom, descobri aqui então pelo programa Mundo FTech que também tem projetos sociais, tem bolsa integral inclusive. Como é que funciona isso, Cláudio? Bom, o projeto Crescer, Márcio, é um projeto que já é de longa data, ele está, eu acho que, se eu não me engano, na 6ª edição. Na verdade, qual que é o nosso foco no projeto? É trazer para a escola bons estudantes que não teriam condições de vir estudar na FTech, até por ser uma instituição privada. Então, a gente vai nas escolas públicas, parceiras, que são várias já em Caxias. A gente seleciona 20 alunos através de uma prova. É um projeto de mérito, o aluno passa porque ele atinge, enfim, ele é selecionado entre os 20 vagas que a gente disponibiliza anualmente. A gente traz esses 20 alunos para dentro da FTech e durante aproximadamente 6 meses todos eles ficam fazendo atividades de reforço escolar, ou seja, a complementação do seu estudo lá no ensino médio, e atividades também de preparação para a vida profissional. Ele aprende lá um pouco de informática, um pouco de tecnologia, dentre outras atividades. À medida que esses alunos permanecem conosco, a gente vai ranqueando eles. Eles vão passando por desafios, fazendo atividades, são avaliados. E os 4 melhores a gente convida para vir se tornarem alunos da FTech de forma totalmente gratuita. Eles só têm que manter as notas durante os cursos que eles vão fazer gratuitamente. Estava vendo isso numa revista de circulação nacional, a seguinte matéria, até era a matéria de capa, que o Brasil não sabe aproveitar seus alunos superdotados, né? Sim. Então essa é uma forma, um exemplo aqui de que dá para fazer isso, dá para ir nas escolas, fazer esse tipo de seleção e
auxiliar de alguma maneira esses alunos. Sem dúvida, porque isso a gente vê muitos nos países também que têm uma educação mais avançada que a nossa, né? Por exemplo, se tu for pegar o mercado americano, as melhores instituições são todas privadas. Ao contrário, as instituições mais ranqueadas, todas são privadas. Como eles fazem para trazer os alunos que não teriam condições de pagar? Fazendo mais ou menos algo parecido com o que a gente faz no projeto Crescer. É através de mérito. Os alunos que têm mérito, que passam nos exames de admissão das instituições e que não conseguem pagar, são concedidos bolsas. O projeto Crescer, numa forma um pouco mais simplificada, ele procura atender esses alunos também, valorizar o mérito deles. Os que merecem estar conosco vão ser convidados e os que merecem estudar de graça na instituição vão ser convidados a estudar conosco. Aqui no site da FTech, ftech.com.br, o que dá para a gente destacar? Educação à distância, por exemplo, aqui temos educação executiva e pós-graduação, vestibular, prova dia 30 de janeiro. Então, vestibular da FTech com inscrições abertas, vestibular agendado da FTech. Quem tiver interesse é só acessar vestibularftech.com.br ou liga também para o 0800 606 0606 e faça a inscrição. A taxa é de R$ 35. Depois desse, do início do ano, tem outro na metade do ano? Como é que funciona ou não? Como é que... Nós temos uma entrada também em maio, final ali, início de maio, e depois no meio do ano. Uma outra iniciativa, Márcio, não sei se é possível também a gente comentar um pouquinho, que eu acho bem interessante, que é a nossa iniciativa da Politécnica Virtual. Eu até tenho o Facebook aqui da Politécnica Virtual, é isso? É. Então, quem quiser acessar no Facebook, é FTech Politécnica. Como é que funciona esse projeto? Na verdade, aí também a gente está muito focado na área técnica e tecnológica, né, na área das engenharias. E hoje existe uma carência enorme de conteúdos relevantes nessa área, até porque você tem poucos engenheiros no país. Se for trabalhar também em termos de médias internacionais... Aqui já tem notícia sobre petróleo e gás, né? Essa questão cada vez mais do pré-sal, engenharias com tudo. Sem dúvida. Então, como eu estava pontuando, nós temos ainda, infelizmente, poucos profissionais da área da engenharia e muito menos profissionais de relevância, profissionais titulados. Então, o que a gente fez com a Politécnica? A gente criou uma instituição, ela funciona lá no Rio de Janeiro, e lá a gente convida profissionais da área da engenharia renomados em termos de país e até em termos internacionais, muitos provenientes do Instituto Militar de Engenharia, que é uma das melhores faculdades de engenharia que existe no país, e convida eles para colocar conteúdos relevantes na área da engenharia. E lá também a gente dissemina esses conteúdos para todo o Brasil, de uma forma até facilitada para o nosso aluno aqui da FTech, que está estudando engenharia. Então ali ele vai ter aulas de cálculo, aulas de integral, aulas de conhecimentos específicos da sua formação. E também lá a gente provê o país de pós-graduações relevantes na área da engenharia, tipo essa pós que tu mencionaste aí da área de petróleo e gás. Outra coisa que me chamou a atenção, o Ciências Sem Fronteiras. Foi a notícia que eu encontrei no site da FTech. O que dá para falar sobre o Ciências Sem Fronteiras e qual a relação da FTech? Olha, já existem alunos da FTech que se candidataram a esse programa, que na verdade você vai fazer parte da sua graduação fora, em algumas universidades selecionadas pelo governo, fora do país. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Tudo que fomentar a entrada de conhecimentos relevantes no vai país. Poder ir para países que estão lá nas primeiras colocações nessa questão de tecnologia, vai para Coreia do Sul, para Estados Unidos, enfim. Sem dúvida, é um programa bem interessante. Muito bem, então. Mas eu gostaria de aproveitar, nós falamos de graduação na FTech, qualificação, e a FTech também é forte em cursos técnicos de preparação rápida para o mercado de trabalho, focados em áreas também que têm muitas oportunidades no mercado, então a FTech disponibiliza cursos técnicos também para a comunidade. Dá para destacar alguns desses cursos, Mauro? Nós temos técnico em segurança do trabalho, mecânica, por exemplo, técnico em mecânica, em eletrotécnica, enfim. Acessando o site, a pessoa vai encontrar todas as oportunidades nas unidades
Talvez, Márcio, esse tipo de profissional é o profissional mais carente que existe hoje no país. Esse tipo, como técnico de segurança do trabalho. Temos, toda empresa necessita, não só segurança, mas a formação técnica. Nós precisaríamos de muito mais profissionais com esse tipo de formação. Nós, só se comparar em termos de nível superior, nós temos nas faculdades em torno de 6,5 milhões de estudantes hoje fazendo seu nível superior, em todo o Brasil, né? A formação técnica existe em torno de 1 milhão de alunos. É uma coisa que deveria ter mais técnicos do que pessoas de nível superior. É uma formação que precisa ser muito fomentada no Brasil, é a formação de técnico de nível médio. E nós lá na IFTEC temos mais de 10 ofertas, todas as ofertas relevantes aqui para a nossa área econômica. Como é que tu avalia nesses 21 anos o crescimento da cidade e o acompanhamento disso na área educacional? Surgiram, uma vez era só o UX, agora tem outras faculdades, enfim. Está acompanhando de forma equilibrada o crescimento da cidade, tanto industrial quanto populacional e a parte de educação, de oferta de educação? Olha, eu entendo que as instituições que trazerem algo realmente relevante para a comunidade, que sejam relevantes, que tenham um tipo de formação que realmente o país precisa não só agora, mas também no futuro, vão ter seu espaço. A gente precisa de mais ofertas, a gente precisa disponibilizar para os nossos estudantes condições para que eles façam o seu nível superior, o seu curso técnico, como a gente conversou bastante aqui. Então eu acho que Caxias está caminhando para atender bem o seu público com boas instituições. Eu acho que é um caminho natural, né? Essa diversificação. O que vai fazer com que a instituição permaneça no mercado ou não, se ela realmente é relevante para a comunidade e se está alinhada com o que o futuro enfim, com o que a gente precisa olhar lá no futuro. Mauro, para encerrar então, faz um convite aí para o pessoal assistir o Mundo FTEC na TV Caxias, enfim, dá para assistir no próprio site da FTEC. Então o Mundo FTEC, ele veicula aqui na TV Caxias, ele tem o programa de estreia na quinta-feira, às 8h30 da noite, ele tem reprise na sexta-feira, 8h30 da manhã e 10 horas da noite, no sábado, 6h30 da tarde e na terça-feira também às 8h30 da noite. Quem tiver interesse pode acessar, é interessante também acessar o site, pegar mais informações sobre a FTEC, conhecer mais a FTEC. No site, logo na capa também, o programa está disponível e no Facebook da FTEC também a pessoa vai ter acesso ao programa Mundo FTEC. Obrigado pela tua participação aqui, então, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Cláudio, então, obrigado também pela tua participação, um recado final e parabéns por todo esse tempo de FTEC e por estar ajudando a construir essa Caxias que a gente conhece. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade que vocês estão nos dando aqui. Realmente, para nós, na FTEC, a gente tem que estar inserido na comunidade, esses momentos são muito importantes. E estamos tentando fazer o nosso trabalho de uma forma boa. Tivemos recentemente também, Márcio, é importante ressaltar aqui, uma avaliação 4 do MEC e INEP, isso é muito importante. Poucas instituições, só 10% das instituições no Brasil têm avaliações 4 e 5, que são consideradas instituições de boa qualidade. E, felizmente, nós estamos dentro dessa amostra, né? Então, isso para nós é muito relevante e isso é muito reflexo do nosso trabalho e, principalmente, gosto sempre de salientar, da seriedade do nosso aluno. Nosso aluno, ele vai lá para fazer a sua formação, para ser um bom profissional, participa das avaliações do MEC e tem bons resultados. Isso mostra a sua seriedade. E no próximo programa, mais um tema de interesse da comunidade caxiense. Você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br, em nossa página no Facebook e em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.